Pronto! Nesse vídeo aqui você vai saber por que o Marinacks ainda não liberou o Cuiabano para o Vasco e se liberar somente na próxima semana. Independente Del Valle faz jogo duro por conta do Spinelli e o Vasco recusou duas propostas de duas bets para colocar o patrocínio Master na camisa. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Ative as notificações. Vou retribuir. Venha de graça. Não paga nada para o meu grupo exclusivo. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo. Quem está no grupo está colocando um cacau no bolso e eu vou te explicar. Reuni especialistas que mandam para você inteiramente de graça as melhores oportunidades do mercado para você faturar nas casas esportivas. Você não paga nada a ninguém. Totalmente de graça. Gratuito. Entre no grupo, veja com seus próprios olhos. Não estiver gostando, sai. Tudo de graça. Primeiro comentário fixo. O link está lá. Já já vou falar sobre o Cuiabano, você vai entender perfeitamente, torcedor. Bom, o Vasco está negociando o patrocínio Master na camisa. É muito claro que esse patrocinador será uma Bet, uma casa de apostas, porque as casas é que estão com o café no bule, patrocinam os principais clubes do futebol brasileiro, os campeonatos, mas tem muitas que não têm garantia financeira, não tem saúde financeira a médio, longo prazo, ou pelo menos não tem uma garantia. E isso pegou, porque o Vasco recusou duas propostas de duas bets exatamente por isso, de você olhar, caramba, tem dinheiro, mas com a garantia que se tem de que vai continuar tendo dinheiro por 4, 5 meses, 6 meses, 2 anos, 3 anos, dependendo do tempo de contrato. Então é por falta dessa garantia financeira, né, por falta dessa saúde financeira, o Vasco acabou recusando essas duas bets e continua aí trabalhando, conversando e principalmente valorizando a camisa do Vasco. Bom, deixa eu falar sobre o Spinelli, o atacante do Independiente Del Valle, jogador que interessa ao Vasco. O Vasco já encaminhou a proposta. Pedrinho falou claramente sobre o interesse no Spinelli, Fernando Diniz também. Só que outros clubes também estão interessados no jogador. Esse é o problema. Quando se divulga o interesse num atleta, e aí não foi um problema do Vasco, não. O Vasco só confirmou diante, né, de tantas pessoas falando, o Vasco foi, tá, vou confirmar, realmente é o interesse. São vários clubes que estão interessados no Spinelli, então Independente Del Valle está muito tranquilo, né, para poder fazer algumas imposições ali. Agora sobre o Cuiabano, Marinacks e a chegada ou não do lateral para o Vasco da Gama. Antes, a dica para você acompanhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos em um conforto de uma casa. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. É muito melhor, né? Ficar em uma casa do que em um hotel. Você pode ter uma casa durante a Copa do Mundo, você pode ter uma casa durante os passeios pela Disney, ou você pode ter uma casa para morar ou para investir nos Estados Unidos. Estou deixando o link aqui na descrição. Bom, vamos lá? Cuiabano, Marinacks e o Vasco. O Nottingham Forest volta a jogar amanhã
pela Premier League, diante do Crystal Palace. O Nottingham luta contra o rebaixamento, está a 5 pontos da zona de rebaixamento, é o primeiro fora da zona. O primeiro dentro da zona é o West Ham. E, mais uma vez, o Cuiabano está fora. O Cuiabano não está relacionado, o Cuiabano não joga no time de cima, o Cuiabano só joga no Sub-21. Por que o Marinacks não libera o Cuiabano para o Vasco da Gama? Você vai entender a partir de agora. A janela na Europa, a janela para transferências na Europa, a janela para contratar na Europa, nos principais países do futebol europeu, essa janela se encerra na segunda-feira. Então vamos lá, na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, a janela se fecha na segunda-feira. Na terça-feira fecha em Portugal, ok? O Cuiabano prefere permanecer na Europa. O Nottingham Forest prefere negociar o jogador na Europa. Vai poder, solicitar uma grana maior a um clube europeu, pela pujança financeira, do que um time da América do Sul, nesse caso o Vasco da Gama. Então, e o Cuiabano prefere permanecer na Europa. Enquanto a janela europeia não se fechar, o Nottingham Forest não vai liberar o Cuiabano. Por quê? Porque vai tentar de todas as maneiras, e os agentes do Cuiabano também vão tentar de todas as maneiras manter o Cuiabano na Europa. Então, até o final da segunda-feira, o Cuiabano pode ir para a Itália, pode ir para a França, pode ir para a Alemanha, pode ir para a Inglaterra, para outro clube, e pode ir para a Espanha. Então, o Marinacks não vai liberar o Cuiabano até terça-feira. Não é nem segunda, terça. Por que na terça? Porque terça-feira se fecha a janela em Portugal. E o Rio Ave, que é um time do Marinacks, é de Portugal. Então, na terça-feira, por exemplo, pode-se haver uma negociação e o Cuiabano permanecer no guarda-chuva do Marinacks jogando no Rio Ave. Até o último dia de janela, o Vasco perdeu o Bruma. Lembra do Bruma? No último dia da janela, o Benfica foi e pegou o Bruma. O último dia, pegou o Bruma, que estava acertado com o Vasco. Estava acertado com o Vasco. Então, até a janela se encerrar na Europa, tem que aguardar. O Nottingham Forest não vai liberar. A janela no Brasil se encerra no dia 3 de março. E só para ficar claro, essa é uma janela que se fecha para contratar e não para vender. É para contratar. Você pode vender a qualquer tempo, desde que o local que esteja comprando esteja com a janela aberta. Então, na próxima semana, depois da terça-feira, os principais mercados europeus estarão fechados, aí não tem jeito. O Nottingham Forest vai vender o Cuiabano para quem? Não dá para ir para a Alemanha, não dá para ir para a Itália, não dá para ir para Portugal, vai vender para quem? Aí facilita para uma negociação com o Vasco da Gama. Tá entendido? Tá explicado? Até terça-feira não tem negócio. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.